Vocês sabem que neste ano de 2018, e especificamente no dia 1º de janeiro, né, a gente comemorou os 150 anos da obra Gênese, os Milagres e as Predições, que foi lançada por Kardec, o seu último grande livro, um ano e pouquinho antes da sua desencarnação. Essa é uma obra muito importante sobre vários aspectos, porque ela é uma espécie de fecho do trabalho dele, era um complemento que faltava responder graves questões da primeira parte de O Livro dos Espíritos, deixar muito claro para a gente como estudar melhor a primeira parte, mas ele não se reduz a estudar apenas a primeira parte. Então, essa é uma obra que vai além de explicar a primeira parte. Ele também vai abordar temas muito difíceis para deixar o seu pensamento bem claro. Nós vamos colocar aqui estão a capa de 2 edições, uma 4ª edição de 68 e uma 5ª edição, que foi publicada em 1872, a 5ª edição e a 4ª, a página de rosto das 2 edições. Eu não vou entrar aqui em toda essa discussão que está havendo no movimento espírita, polêmica em torno da obra Gênesis. O que eu penso a respeito já está no vídeo. Então, eu não vou repetir aquilo que eu penso a respeito dessa polêmica, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. O que é importante destacar, tanto na 4ª quanto na 5ª, independente daqueles que querem ficar com a 4ª, outros que querem a 5ª, eu fico com as 5 edições, da 1ª à 5ª. A gente aprendeu que, de um bom autor, você tem que ler todas as edições. O Livro dos Espíritos tem 17 edições. E Kardec faz algumas alterações de uma edição para outra. Então, eu gosto de ler todas elas para poder aprender. Mas há nas 2, e Kardec tem essa habilidade, que é colocar uma síntese da obra na página de rosto. Essa síntese é que vai nos servir para refletir sobre a importância dessa obra para todos nós. A página de rosto tem uma síntese que está aqui, é a mesma em francês em todas as edições, que eu, é claro, vou pegar a tradução dessa síntese, porque essa tradução vai nos servir para que a gente pense na importância dessa obra para todos nós. É a síntese da obra. Kardec coloca 4 ideias fundamentais que vão refletir o que vai ter dentro da obra. Isso é que é genial. Ele começa com uma frase dizendo: a doutrina espírita ao resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Essa primeira frase, a gente não vai ter tempo de entrar aqui, é só fazer uma provocação, uma homenagem. Ela é a síntese do 1º capítulo da primeira parte da obra. Lembrando que a obra tem um título complexo. A gente fala assim, a Gênese, mas na verdade é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O título já nos informa que a obra vai ser dividida em 3 partes. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Lembrando que a Gênese significa a discussão das origens. Por isso, essa primeira parte da obra Gênese vai ser a investigação da primeira parte de O Livro dos Espíritos, um desenvolvimento daquela primeira parte. Aqui, Allan Kardec vai tratar das causas primárias de Deus, do Espírito e da matéria, na primeira parte, chamada Gênese. Depois tem uma segunda parte chamada Milagres, em que Kardec vai entrar numa discussão espinhosa sobre o que são milagres, há ou não possibilidade deles, como entendê-los como fenômenos naturais e não como fenômenos milagrosos, no sentido de derrogação das leis de Deus. Vai fazer toda uma discussão sobre milagres e vai também aplicar a teoria que ele apresenta sobre os milagres, vai aplicar isso nos milagres do Evangelho. Então, ele vai discutir o conceito de milagres, apresentar
a ciência dos fluidos que o Espiritismo coloca e como, a partir da ciência espírita, com os fluidos, explicar muitos fenômenos chamados milagrosos na tradição religiosa. Ele vai explicar os milagres do Evangelho de uma forma que ninguém fez antes dele. Então, aqui há uma grande novidade em relação à história anterior a Kardec. Ele vai propor uma explicação das passagens chamadas milagrosas, mostrando que, na verdade, podem ser explicadas pela ciência espírita. Portanto, deixariam de ser milagres, porque podem ter uma explicação à luz da ciência espírita. Depois ele vai entrar num outro tema extremamente importante, que é o tema das predições. Ele vai fazer algo muito interessante nessa terceira parte. Ele vai discutir, primeiro, é possível prever, qual é a teoria de predição de futuro que é possível extrair da ciência espírita. Lembra, é sempre a aplicação da ciência espírita. Então ele vai começar discutindo uma teoria sobre as predições. É possível a predição? Qual o sentido disso? É possível saber o futuro? Qual o sentido disso? Então, depois que ele discute a teoria sobre as predições, ele vai aplicar essa teoria. Do mesmo jeito que ele fez no capítulo dos milagres. Ele discutiu a teoria necessária para compreender os milagres e aplicou essa teoria aos milagres do Evangelho. Aqui ele faz algo parecido. Ele vai discutir a teoria inicialmente, qual é a teoria que o Espiritismo permite extrair da sua ciência acerca das predições, e vai aplicar essa teoria às predições, tanto do Evangelho, quanto às predições que vários espíritos propuseram acerca do futuro da humanidade. Então, veja que é uma obra extraordinária, que a gente precisa mergulhar com muita atenção. Bom, mas aí vocês iam dizer, bom, se tem 3 partes, por que 4 frases, né? Vocês estão perguntando se eu não me fiz essa pergunta há uns 20 anos atrás ou mais, quando li? Claro que me fiz, né? Se são 3 partes, porque ele bota 4 frases para sintetizar a obra. Eu vou pular a primeira, vamos ver que as 3 frases seguintes são a síntese das 3 partes. Olha, a gênese, a síntese. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Essa frase é genial. O que ele está dizendo? Ele vai usar da ciência para explicar as origens. Da ciência material, para explicar as origens da matéria, das ciências do mundo, da física, da biologia, da química. E vai usar da ciência espírita para explicar a questão da origem do espírito, etc, etc. Então, ele pega as ciências, inclusive a ciência espírita, para explicar aqui esse universo duplo, né, formado de um mundo corporal que a ciência cuida e de um mundo espiritual que o Espiritismo cuida. Por isso, ele vai ter ali, nesta parte, a Gênese, ele vai começar com Deus, que é a primeira causa, e depois ele vai discutir toda a aplicação da origem da matéria, da gênese material, e depois a gênese espiritual. E engraçado é que ele não começa a parte, a gênese, com Deus. Ele começa com o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. Que sempre quando eu li, eu dizia assim, Kardec descuidou na ordem. Esse homem devia ter botado esse capítulo, o caráter, como introdução. O caráter da revelação devia ser introdução. A primeira parte, a Gênese, começaria com Deus, segundo capítulo, e não seria o primeiro e não o segundo capítulo, é o segundo capítulo, deveria Deus. Durante muito tempo eu fiz assim, eu me recordo que eu sempre nas minhas anotações botava o primeiro capítulo como uma espécie de introdução e os outros capítulos dentro da sequência. Então, a primeira frase, a segunda frase, a ciência que é chamada a constituir a Gênese, é uma síntese brilhante do que ele vai fazer na parte a Gênese. Vai usar a ciência do mundo para explicar a Gênese material, o mundo corporal, e a ciência espírita para explicar a Gênese espiritual. Depois, os milagres, ele vai dar a frase que vai ser a síntese, a conclusão desta parte.
Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Qual é a síntese? Não tem milagre, porque tudo pode ser explicado pelas leis imutáveis da natureza. Essa vai ser a conclusão. O Espiritismo dá conta de explicar tudo aquilo que era chamado de milagre a partir de leis naturais, das leis de Deus. Então, as leis de Deus dão conta de explicar os fenômenos. Você não precisa revogar uma lei de Deus, porque o conceito do milagre é que Deus resolve revogar uma lei para fazer um milagre. Então, Kardec vai, então, mostrar que a grandeza de Deus não está em Ele eliminar uma lei para fazer um milagre. A grandeza dele está em que as suas leis dão conta de explicar todos os fenômenos. Ele não precisa anular nenhuma lei para explicar um fenômeno. Então, por isso essa frase é uma síntese belíssima do que ele vai fazer na segunda parte, os milagres. Depois, na terceira parte, esta frase genial: para Deus, o passado e o futuro são o presente, que vai decorrer da teoria da presciência. Somente Deus poderia ter presente, passado e futuro como presente. Então, se houver qualquer teoria da presciência, somente Deus tem a posse completa do futuro. E se houver alguma forma em que a providência divina resolva que algumas informações do futuro possam surgir para os homens, essa informação terá que partir de Deus. Portanto, somente espíritos puros poderiam ter acesso ao futuro de alguma maneira. Os espíritos outros, somente se um espírito puro soprar para ele, de alguma maneira. Porque é em Deus que o passado, o presente e o futuro. Aqui nessa parte é muito importante, porque ele vai... Eu tenho até meio-dia isso? Ou vai ter pergunta? Como é que é, presidente? Gente, tudo isso... Ah, bom. Aí eu abro então para pergunta também, se eu terminar antes, porque eu havia preparado um pouquinho, mas eu posso puxar isso aqui o quanto precisar, mas se tiver pergunta, eu acho que talvez seja melhor. Vocês estão me dando muito tempo, viu, gente? Que coisa boa, né? Vocês aqui aguentam, vocês aqui querem pecado para pagar, querem me ouvir. Bom, então aqui ele vai deixar algo muito claro, por exemplo, que já que eu tenho tempo, eu quero adiantar um pouquinho, que a gente às vezes descuida. Kardec vai dizer textualmente: desconfie das previsões datadas. Datadas. Bom, o maior exemplo que a gente tem de cumprimento disso é Jesus. Jesus fez previsões do futuro, ele que era um espírito puro, e que, portanto, poderia, tendo acesso a Deus, de saber o futuro, nunca datou. Quando ele vai falar do templo de Jerusalém, não haverá pedra sobre pedra. Ele não diz assim, não haverá pedra sobre pedra no ano tal. Nunca datou. Eu vos enviarei o Espírito de verdade, o Consolador, que ficará eternamente convosco. Ele disse assim, no 18 de abril de 1857. Não datou. Aliás, é até curioso essa previsão dele, porque muita gente achava que ia acontecer já, estava todo mundo esperando que ia aparecer um encarnado chamado Espírito de Verdade, e que ia... Ele não datou. Aliás, e demorou quanto tempo para o Espírito de Verdade voltar, né? 18 séculos depois da sua previsão, 1800 anos depois. Então, Kardec vai orientar. Quando alguém dá data, desconfia. Por uma razão muito simples. Porque há uma lei de Deus chamada lei de liberdade. Para pensar nisso. Ó, eu achei que eu terminava meio-dia. Veio aqui o pessoal, já disse, na minha previsão, eu acabava meio-dia. Já mudou a previsão inteira, porque o pessoal já disse que eu tenho até meio-dia e 20. A lei de liberdade faz com que as escolhas não possam ser pré-determinadas. Não há destino no Espiritismo. Destino é o que os filósofos chamam de pré-determinação. Há na filosofia uma distinção entre determinação e pré-determinação. A determinação na filosofia é a lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, tudo é determinado. Pré-determinado significa que tudo tem um único percurso. Por quem soubesse do evento
lá no começo já saberia de tudo, porque tudo seguiria uma linha única. Por exemplo, naquele que acredita no destino, na pré-determinação, eu beber água agora, já estava escrito desde que o universo foi criado. Isso é a pré-determinação. Bom, a pré-determinação viola o livre-arbítrio, a escolha. Porque se já está escrito que o fulano vai morrer no dia 25 de dezembro de 2015, assassinado na esquina tal, o bandido não pode ser responsabilizado. A gente não para pensar que a pré-determinação é a violação da própria moral, da própria ética. Que sentido há em falar em moral, em ética, se o sujeito não escolhe? Qual o sentido de responsabilizar alguém se ele não é culpado? Então, fulano, e às vezes a gente age ingenuamente assim em espiritismo, a gente encontra isso muito, fulano morreu assassinado. Aí a pessoa quer consolar a família, que ele tinha que morrer. Bom, se ele tinha que morrer, era destino. Então, o bandido tem que ser agraciado, ele cumpriu a lei de Deus, ele tinha que morrer, ele falou, matou. Kardec vai dizer, não há fatalidade nos atos da vida moral, item 872 do Livro dos Espíritos. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Não estou mudando uma linha a frase. Nunca há fatalidade nos atos da vida. Que duvidar, bota na Kardecpédia lá a frase. Porque o ato da vida moral é do espírito livre. Ninguém está predestinado a morrer assassinado no dia tal. Nem o sujeito está predestinado a ser assassino no dia tal. Imagina se o cara nasce com o destino de ter que matar alguém. Bom, então ele vai dizer, como é que querem me culpar? Eu nasci para cumprir isso. Não existe isso em espiritismo. Embora tem gente que quer consolar o outro dizendo, ele tinha que morrer naquele dia assassinado. Não tinha que morrer, morreu. Por escolha de um bandido. Agora, se você pergunta, foi justo que ele morresse? Foi. Mas a justiça não está na pré-determinação, é um grave equívoco nosso. Nós achamos que para ser justo tem que ser pré-determinado. Não é isso, mas só que eu não vou aqui entrar, seria um outro seminário sobre o conceito de justiça com fatalidade. Não tem nada a ver com isso. Eu digo, sabe como é que você deve consolar uma família que perde alguém assassinado? Como Kardec recomenda? Chega para a família e diz, ele não morreu, porque ninguém morre. Olha que consolo, você pode falar com ele, você pode conversar com ele em pensamento, pela prece, se for médium, pela mediunidade, ninguém morre. Esse é o melhor consolo, seu filho não morreu, perdeu um corpo, continua ao seu lado, ouvindo você, esse é o grande consolo, a morte não existe. Não dizer, ele tinha que morrer naquele dia. Não, isso é um erro, um equívoco, que Kardec vai explicar muito bem em vários lugares. Não há fatalidade nos atos da vida moral. Não há destino em espiritismo. Há destino em várias correntes do pensamento, que vem desde a Grécia Antiga. Os gregos tinham uma corrente que acreditava no destino. No destino mesmo, estava tudo escrito. Tem uma historinha, já que me deram tempo, que vale a pena lembrar, que se conta muito dos gregos, né? Um sujeito, um belo dia, estava em sua casa, apareceu a morte. Ó, coisa linda, aquela mulher com a foice negra, e disse para ele, no dia tal, a tal hora, eu venho te buscar. Imagina, hein, gente, você está lá e alguém aparecer e dizer, no dia tal, a tal hora, eu venho te buscar. É claro que eu vou fantasiar um pouco a história, né? Aí, imagina, o sujeito entrou em desespero, né? A morte me visitou, mulher, não pode desobedecer, o bicho é bravo, vai me buscar no dia tal. E foi aproximando o dia. Ele deu uma sorte, pensou ele, que naquele dia que ela marcou, era um dia de festas, a fantasia na sua cidade. Ele falou, é hoje. Raspou o cabelo, comprou a fantasia diferente e resolveu ir para a festa. E como ele era um cara introvertido, ele pensou comigo assim, como eu sou introvertido, eu vou fazer o contrário do que eu sou. Eu vou ser o cara mais extrovertido da festa. Porque a morte vai procurar um cara tímido, introvertido, que eu sou. Eu vou... Então, quando foi ali para a festa, foi aproximando a hora da morte, ele estava fantasiado com a fantasia mais alegre, extrovertido, era o mais palhaço e brincalhão da festa. E a morte vinha, quando a morte aproximava-se dele, mais brincalhão ele ficava, e ela não via ele.
Ela ia passando, passando no meio da multidão e nada de achar o indivíduo. Quando foi dando a hora precisa que ela marcou, ela disse para ela mesma: nossa mãe, que sujeito crapla, eu marquei com ele que eu viria buscá-lo, hoje na hora tal esse danado não apareceu. Ah, mas eu não vou sozinha não, eu vou levar alguém, vou pegar aquele mais engraçadinho e brincalhão da festa. É a metáfora do destino, não tem como escapar. Não invente, porque já está escrito. Claro que não pode ser assim, porque isso não tem responsabilidade moral. A responsabilidade moral pressupõe que você possa escolher suas ações morais. Ninguém nasce para ser assassino, ninguém nasce para ser assassinado. Não é assim. Bom, Kardec vai então discutir, por isso você não pode datar, porque as escolhas morais dependem dos desejos, dos sentimentos das pessoas. Por que Deus sabe? Porque Ele conhece, só Ele, o mundo íntimo de cada um. E Ele sabe quais serão nossas escolhas, quais serão nossos desejos, porque Ele conhece profundamente o nosso mundo íntimo. Aí Ele poderia saber, o Cosme vai escolher isso, porque ele deseja isso, porque ele é isso. Mas a gente não sabe o que é a pessoa no mundo interno dela. Como prever o que ela vai fazer? Eu não sou capaz. Só Deus tem todas as variáveis, Ele conhece cada um, sabe todas as escolhas, conhece todo o mundo material, tudo o que vai acontecer. Essa frase é admirável. Para Deus, o passado e o futuro são o presente, porque é o único que domina todas as variáveis possíveis e poderia, então, saber do futuro. A gente não é capaz disso. Ok? Então, essas três frases, como vocês viram, é a síntese das três partes da Gênesis. E olha que coisa admirável que é essa obra, né? Você vai entender como nunca o processo das origens, principalmente no que diz respeito ao espírito, que é o que interessa, a gênese espiritual, todo o processo de encarnação dos espíritos, da existência dos espíritos. Esse é um capítulo, a parte fundamental, que é o desenvolvimento daqueles elementos que estão básicos lá na primeira parte. Ele aqui explica, ele desenvolve como nunca isso. É uma parte riquíssima. Depois, desconstrói toda a visão de milagre tradicional. E mais ainda, mostra como o Espiritismo é capaz de explicar todos aqueles fenômenos que eram chamados de milagrosos. Então, é um avanço extraordinário. E você vai se surpreender nessa segunda parte com algo muito interessante, que às vezes a gente não se dá conta. É que a gente tem uma mania de querer explicar tudo milagrosamente, né? E você vai se surpreender. Por exemplo, quando Kardec vai discutir os chamados milagres do Evangelho, ele não vai fazer uma interpretação ao pé da letra. Então, se ele vai pegar, por exemplo, para citar um exemplo, a multiplicação dos pães, ele não vai considerar isso como fato. Ele vai dizer, olha, embora não é impossível, é melhor considerar que tal coisa não aconteceu. Que as pessoas se sentiram alimentadas pela palavra do Cristo. Elas se sentiram tão bem que elas nem lembraram de comer. Já aconteceu isso com você? Você está numa conversa tão boa, numa discussão tão boa, estudando, que você esquece até. Aliás, Alberto Einstein dava prova disso o tempo inteiro. Há na história em que ele estava pensando, saía pela rua e perguntava para alguém assim, eu vim de onde? A pessoa só veio de lá. Ah, então eu acho que eu almocei. Já aconteceu comigo, que estou longe de ser um Einstein. Quando eu trabalhava na minha tese de doutorado, ai meu Deus, o pessoal tinha que ter paciência comigo. Já aconteceu várias vezes de eu estar trabalhando e chegar a comida na mesa, a esposa botar a comida na mesa e falar, como comida? Eu já comi. Vou comer de novo. Mas o senhor não comeu? Eu já comi. Ou então entrar no banho, tomar banho, sair, 2 minutos depois entrar de novo. Ela, você está fazendo, vou tomar banho. Como? Você acabou de sair do banho? Como tomei banho? Então, se você está envolvido demais, pode ser que você não se dê conta. Então, Kardec prefere uma explicação diferente, possível de um fenômeno, do que primeiro pegar a explicação que todo mundo gosta. É milagrosa, né? Uma coisa assim, que o sujeito, o Deus Jesus foi lá e multiplicou pães e peixes. E Kardec usa o bom senso, ele diz assim, vem cá, gente, esta passagem
está relatada de forma tão simples por um evangelista. Se ele tivesse feito isso, isso devia estar em registro de todos os historiadores, que seria algo tão espantoso que deveria abalar toda a comunidade. Então, olha o bom senso, ele vai raciocinando sobre uma passagem, usando a lógica, a razão, o bom senso, e não considerando já algo assim, que a gente tem mania. Então, por isso que ele fala assim, se você vai, nesse primeiro capítulo da Gênesis, tem uma frase admirável, em que ele fala de que você precisa usar a ciência como controle da própria doutrina espírita. O que é isso? Por exemplo, você vê um fenômeno, apareceu lá, você bateu uma foto de alguém e aparece na sua foto, na época que era foto, né? Hoje eu nem sei o nome que dá isso, né? Na época da fotografia da chapa, bateu uma chapa, né? E depois revela, né? Então, a pessoa bateu lá uma chapa e revelou, apareceu uma imagem lá de alguém morto. Nossa, um espírito. Tem esse caso na Revista Espírita. Primeiro vamos ver o que a ciência diz, antes de atribuir o fenômeno aos espíritos. E tem um caso curioso da revista de um fotógrafo que faz isso, e vai bater uma foto, no fundo aparece assim a imagem da filha. Primeira seria, bom, é o espírito. Não, depois ele foi descobrir que quando ele foi revelar, ele tinha uma imagem fotográfica idêntica àquela na câmera lá de revelação, e aquilo passou de uma para outra. Ele encontrou uma explicação científica antes de atribuir a um fenômeno. Então, Kardec vai nos alertando para isso, porque era muito comum na época as pessoas mandarem um conjunto de fenômenos, dizendo, é espírito. Ele, calma, primeiro vamos ver o que diz a ciência. A gente primeiro quer atribuir aos espíritos tudo. Quebrou sua louça, vai dizer os espíritos para Kardec, primeiro atribui ao seu descuido. Ah, mas eu estava lá no quarto, a louça caiu sozinho e quebrou. Vai ver se como é que chama aquilo? Porta-louça, sei lá o nome, guarda-louça. Talvez estava enferrujada, aquela louça pesada. Ele foi, de repente, caiu tudo. E você, nossa, o que aconteceu? Primeiro, busque uma explicação à luz da ciência. E aí sim, você poderá ter. Principalmente em fenômenos, diz Kardec, físicos não inteligentes. Desconfie dos fenômenos não inteligentes. Porque o espírito é um ser inteligente. Os fenômenos que os espíritos participam e que você tem mais controle para saber são fenômenos inteligentes, que denotam alguma forma de inteligência. E não um barulho que aconteceu, uma coisa que quebrou. Primeiro, tente uma explicação por outro caminho. Então, nesse capítulo, os milagres, ele vai nos ensinando a não ter essa coisa mística em nós, que a gente sempre procura alguma explicação fantástica, extraordinária, inusitada. Não. Primeiro, você vai buscar isso. Então, você vai se surpreender quando ele vai analisar os milagres de Jesus, né? Você fica achando que ele vai concordar com tudo que está descrito no texto, que o que está lá no texto, ele não é assim. Por isso que eu falo, estude a Gênese. E você vai descobrir como Kardec tem o bom senso, nos ensina a refletir, porque está tudo isso nos ensinamentos dos espíritos. E ele vai aplicando. Aí você vai ter explicações que ninguém deu. Você vai, mas olha, veja, aqui a explicação dele é diferente da que todo mundo realmente costuma dar. Por quê? Porque ele usou a ciência espírita para explicar o que é possível, o que não é possível, o que é mais provável de ter sido assim ou de outro jeito. Ele não se prende ao texto, como eu tentei dizer, ele não se prende ao texto. O texto do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Mesmo que esteja escrito desse jeito, a interpretação dele não é essa. Porque o objetivo dele é aplicar a ciência espírita de acordo com as leis da ciência espírita. Isso não é possível. Mas descreveu assim. Bom, vai saber as razões pelas quais a descrição foi feita. Mas a ciência espírita diz, não pode ter sido assim. Porque assim contraria todas as leis que o espiritismo coloca. Então, é esse bom senso que ele vai fazendo. Por isso, a importância desse capítulo dos milagres, como é o da presciência. Ok? Então, isso nos leva a refletir sobre a importância dessa obra para todos nós.
porque ela culmina como a gente tem que aplicar o Espiritismo nos diversos temas. Levar a doutrina espírita a sério é aplicar as suas leis seriamente, analisando todas as suas consequências. E não misturando com coisas, que a gente é assim, pega uma lei e daqui a pouco mistura com coisas que são contrárias e não se dá conta. Leva essa lei a sério. É assim, ponto. Se você leva a lei a sério, por exemplo, no capítulo aqui dos milagres, ele apresenta os fluidos, a doutrina sobre os fluidos. Ele diz, os fluidos são um tipo de matéria que reage aos sentimentos, desejos, pensamentos. Leve isso a sério. Fluido não reage a movimento, reage a desejos, sentimentos, pensamentos. Leve isso a sério. São os seus desejos, seus sentimentos e pensamentos que dão qualidades aos fluidos. Então, se você está com raiva, com tristeza, você dá qualidades aos fluidos de raiva e de tristeza, que poderão gerar influências doentias no seu corpo físico ou de outra pessoa. Se essa pessoa não combater esses fluidos com essas qualidades, com fluidos que ela mesma dá qualidades, pelas emoções, pensamentos e sentimentos dela. Então ele vai mostrar que você tem que levar isso a sério. Aí com isso ele explica o passe, ele explica a ação de uma pessoa sobre outra, de um espírito sobre outro, pela qualidade dos fluidos que é dada por sentimento, pensamentos e desejos. Então, não é um objeto. O fluido, você não pode raciocinar pelo fluido igual você raciocina com um objeto material. Experimenta mudar aquele vidro ali, ou esse copo aqui com o seu pensamento, seu sentimento, seu desejo. Está aqui, continua plástico, continua desse jeito. Os fluidos que os espíritos manipulam não são matéria tal como nós entendemos. Eles reagem aos pensamentos, sentimentos e desejos. Essa reação é tão complexa que fica muito difícil você imaginar como é a vida no mundo espiritual. Porque se esses fluidos reagem tanto a pensamentos, sentimentos e desejos, fica muito difícil. Por quê? Porque às vezes você cria imagens fluídicas que você pensa serem a realidade. Porque eles reagem aos pensamentos, desejos e sentimentos. É uma realidade muito mais complexa do que nós imaginamos. Por outro lado, isso que está aqui nesse capítulo dos milagres, dos fluidos, nos leva a saber como é que eu vou usar esse conhecimento a meu benefício. Por exemplo, se eu estou do lado de alguém com raiva, com ódio, com tristeza, ele está dando essas qualidades aos fluidos. Então, diante dele, junto dele, eu tenho que produzir fluidos opostos. Eu tenho que estar alegre, com bondade, com bons sentimentos. Porque se eu estiver com os mesmos pensamentos, eu aumento a intensidade desses fluidos que poderão me prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Então você já sabe como se comportar. Diante de alguém com os sentimentos desequilibrados, equilibre-se você. Diante de alguém com ódio, calma, paciência, amor. Então você sabe que você tem que produzir os sentimentos opostos para dar qualidades aos fluidos que te envolvem opostos, para que você possa enfrentar aquela qualidade fluídica que está sendo dada por uma outra pessoa. Então veja, isso te orienta a vida prática de uma maneira extraordinária. Aí mostra a importância da oração, da vigilância do seu mundo mental, que falava Jesus, né? Orai e vigiai. Então ele explica cientificamente por que orar e vigiar. Porque os pensamentos, desejos e sentimentos dão qualidades aos fluidos. Então é um capítulo importantíssimo, porque ele explica isso com detalhes. Bom, feito isso, como eu disse a vocês, a primeira vez que estudei isso, eu fiquei preocupado. Espera aí, por que uma frase separada? Por que a doutrina espírita, ao resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, foi colocada como o primeiro capítulo da obra A Gênese? Isso eu me deparei há muitos anos, e eu me recordo que eu tinha que fazer um seminário sobre a Gênese, e isso me incomodava, porque num seminário eu havia colocado assim, introdução
Caráter e Revelação Espírita. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. E é claro que não é assim que está na obra. O primeiro capítulo está na primeira parte, a Gênesis. E é claro que quando a gente está estudando, a gente tem que rezar muito, né? Eu rezo muito quando estou estudando, para pedir ajuda, né? Porque diz Santo Agostinho e São Luís que os Espíritos nos ajudam, os nossos anjos guardiães nos ajudam no nosso progresso intelecto-moral. Eles nos ajudam a vencer a nós mesmos, a refletir, a aprender. É papel deles. Então reze, gente. Quando você está estudando, está com dificuldade, ore ao anjo guardião, que você vai ter inspirações, ideias do que estudar, do que fazer. É missão deles, é uma lei natural, a lei do anjo de guarda, como eu falava ontem na casa espírita. Uma lei que a gente esquece, que Deus deu a todos nós um anjo guardião, como lei natural. A gente não pode desprezar essa lei, porque quer eu não queira, quer não, eu tenho um anjo guarda. Ah, mas eu não quero. Ele perguntou para você, para fazer as leis dele, você não quer, problema seu, vai ter. Então, a gente, olha, eu me recordo que eu ia fazer o seminário sobre a gente, nem lembro, isso tem tantos anos, e eu rezava, ai meu Deus, o que eu vou falar sobre esse primeiro capítulo lá? O que ele tem a ver com a Gênese? Está na parte a Gênese. Aí eu orava, eu fui tomar banho, orando, ai meu Deus, aí veio a inspiração, é a Gênese do Espiritismo, por isso está na Gênese. E eu nunca tinha pensado, e na verdade é. O primeiro capítulo trata como o Espiritismo foi construído. E estava óbvio, está na frase, né? Eu li a frase e não enxergava isso. A doutrina espírita é o quê? Como ela foi construída? Ela é o resultado coletivo e concordante do ensino dos Espíritos. E eu não tinha caído a ficha. O que ele vai fazer nesse primeiro capítulo? Mostrar como o Espiritismo é este resultado do trabalho dos homens junto com os espíritos na construção dessa doutrina. De fato, então, ele começa com a gênese do espiritismo, já que era o espiritismo que ia propor Deus e os elementos gerais do universo para fazer a outra gênese. Então, fazia todo sentido primeiro começar com a gênese do espiritismo, para depois fazer a gênese da matéria e do espírito a partir de Deus, que é o segundo capítulo. Então, eu falei, realmente faz sentido deixar o caráter da revelação espírita como o primeiro capítulo da primeira parte, para que você primeiro reflita sobre a construção do espiritismo, a gênese do espiritismo, para você perceber que ela é o resultado, é mesmo o resultado do ensino dos espíritos, e a partir daí você, então, começa a estudar a gênese. E é um dos capítulos tão importantes, que Kardec publica primeiramente esse capítulo, ele tem toda uma história, sai uma primeira parte dele na Revista Espírita, depois sai de novo, ele publica em separado. Esse capítulo foi tão importante que ele publicou separadamente algumas vezes, para que a gente entendesse o que ele quer dizer, que esse espiritismo surge como resultado do trabalho dos espíritos junto com os homens. Por isso essa doutrina é a doutrina dos espíritos, porque não é como uma ciência que é só fruto dos homens, né, em que os homens vão refletindo, fazendo as suas experiências, interagindo uns com os outros, se constrói a física, a química, a biologia. Ela é diferente, porque ela é construída com os homens encarnados e desencarnados atuando juntos. No caso de qualquer ciência, é claro que os espíritos atuam, mas atuam inspirando. Aqui não, é atuação direta. Kardec vai dizer nesse capítulo, os espíritos ditaram os princípios fundamentais. Não foi o homem que imaginou o espírito, diz Kardec, eles disseram, quando começaram, nós somos as almas dos que morreram. Então eles começaram a ditar, diz Kardec, os princípios fundamentais do espiritismo foram dados pelos espíritos. E os homens foram aprendendo a reconstruí-los, a organizá-los, a sistematizá-los, que foi o trabalho de Kardec. Perceber quais são esses princípios fundamentais, de que forma eles formavam um todo organizado, constituindo uma grande ciência, uma grande filosofia. Então veja a importância dessa obra. O primeiro capítulo, ele nos dá essa visão de como o espiritismo surge a partir do ensino dos espíritos, e depois ele vai estudando toda a Gênese. Então veja a grandiosidade dessa obra, que é assim organizada.
Primeira parte, capítulo 1, segunda parte do 2 ao 12, terceira parte do 13 ao 15, primeira parte é do 1 ao 12, sendo que o primeiro capítulo trata da origem do Espiritismo, do 2 até o 12, da origem da matéria e do Espírito. A segunda parte dos milagres vai do 13 ao 15, e a terceira e última parte, sobre o futuro, sobre as predições, vai do capítulo 16 a 18. Então, aí você tem a estrutura da obra Gênesis, que é uma estrutura muito bem construída, mostrando a sua importância para todos nós. Ok? Ok? Bom, para que vocês não cansem mais, ou a gente encerra, ou eu abro 15 minutos aí para questões. O que vocês acham sobre isso? Vocês aqui mandam, tá bom, gente? Então, eu quero, aqui está o esquema final, se vocês querem bater foto, como está organizado em esquema as 3 partes da obra. Eu quero, então, para encerrar isso, primeiro agradecer a vocês, agradecer à Federação Espírita do Estado do Maranhão, nas pessoas do presidente Osmir, da Lúcia, que nos fez os convites, que entrou lá com quem manda para fazer o convite. O pessoal já aprendeu que não adianta falar comigo para me convidar. Eu obedeço, né? Então eles falam direto com quem manda, né? Fala direto com quem manda, organizaram a viagem, a gente se sente muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. A gente, nesses dias de convivência fraterna, nós aprendemos mais do que espiritismo. A gente pôde conviver com amigos queridos, nos envolver emocionalmente com vocês. Eu e Lília estamos realmente muito felizes de estar aqui, embora eu tenha que segurar aqui, porque os amigos ficam até tentando, sabe, convencer a Lília. A Lília já começou a pensar em vir para São Luís. Eu falei, para um pouco aí, pelo amor de Deus. Esse povo é muito querido, muito afetuoso. Vocês têm um jeito especial aí de ser, de nos envolver nas emoções da amizade, do carinho. A gente está realmente muito feliz e emocionado de estar aqui. Então, é uma alegria poder dizer isso de público, agradecer a vocês e parabenizar vocês, porque não é fácil reunir pessoas nos dias de hoje para estudar. Isso vocês estão de parabéns, gente. Estar aguentando aqui 3 dias, parabéns para vocês. Porque isso, infelizmente, está sendo exceção, não está sendo regra. As pessoas não estão muito dispostas a se reunir para estudar. Há muitas distrações no mundo, muitas ocupações. A gente respeita as pessoas, cada um faz as suas escolhas, mas a gente tem que parabenizar vocês por estarem aqui tão animados e dispostos a estudar a obra de Kardec, que é outro grande exceção. As pessoas estão estudando de tudo, mas nem tão muito estão dispostas a estudar a obra de Kardec. Eu parabenizo a vocês em primeiro lugar. Vocês estão de parabéns, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, de parabéns por conseguir envolvê-los nessa tarefa de estarem aqui estudando o pensamento e a obra de Kardec. Muito obrigado a vocês. Que Deus possa retribuir a vocês tudo o que vocês nos deram, para mim e Lília, nesses momentos de carinho, de convívio. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.